Estilo de vida faz diferença para todo o tratamento médico, para nossa longevidade, para o nosso bem-estar. E hoje nós queremos saber aqui, nesse bate-papo de médicos, médicas especialistas, como é que se prescreve estilo de vida. Aliás, antes de mais nada, como é que você vem vivenciando o seu estilo de vida, pessoa física? E aí, num segundo momento, médicos, médicas, como é que você prescreve estilo de vida para o seu paciente, para quem está ali na sua frente? Estilo de vida já é um valor para você? Essa pergunta eu vou fazer muitas vezes durante as nossas conversas aqui no Prescrição Original, que é esse grande espaço de conversa para a gente entender saúde, longevidade e, mais do que tudo, como essa construção acontece no nosso dia a dia. Eu sou Pétria Chaves, jornalista, apaixonada por saúde e pesquiso muito disso também ao longo dos meus 20 anos, dos últimos 20 anos, no trabalho que eu realizo. E aqui ao meu lado eu tenho o presidente do Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida, Dr. Bruno Colontoni, a quem eu agradeço essa parceria e esse empenho, né, Bruno, por construir novos pilares para a medicina. A medicina vem atravessando novas fronteiras e, com certeza, a questão dos hábitos e dessa rotina mais saudável é uma chave para essa nova medicina, né? Bom dia, bem-vindos a qualquer horário do dia, estamos no podcast. Bem-vindo você ao nosso podcast Prescrição Original, Pétria Chaves, muito obrigado, muito bom a gente estar aqui junto nesse episódio, e construindo essa temporada do Prescrição Original. Pétria, que é nossa membro honorária do colégio, abriu o congresso do ano passado, de 2024, no Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, e é muito bom estar aqui com você, abrindo essa temporada, a terceira temporada do nosso podcast, podendo conversar com pessoas que vão trazer aí relevância, Referências, né? referências que vão ajudar muito a gente, e com certeza é um episódio que você vai conseguir se alimentar dele, aprender com ele, e você também vai compartilhar bastante para poder ajudar. Quero deixar aqui, além das boas-vindas em nome do colégio, agradecer ao nosso patrocinador Curotel, que é o patrocinador ouro do ano de 2025 do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, apoiando todas as atividades do colégio. Então fica aqui o nosso agradecimento ao Curotel. Tá aqui o logotipo deles. Obrigado pela presença, parceria ali da doutora Mariela, do Jeremias, e seguimos juntos. Aqui hoje eu quero orientações práticas, Bruno, para que a gente saia daqui não só as pessoas leigas, mas principalmente profissionais de saúde. Acho que essa é a jornada que a gente vai fazer aqui para entender como essas técnicas ou essa visão, na verdade, do estilo de vida pode mover, né, inclusive a prescrição médica. E aqui na nossa bancada desse podcast de hoje tá a doutora Paula Pinhão, que é infectologista, e eu queria muito saber como é que foi antes de mais nada, como é que foi a aproximação dela para o colégio, né, doutora? Muito legal estar aqui ao teu lado para ter essa conversa, porque ainda falta, embora muitos médicos, médicas já estejam procurando chaves em relação ao estilo de vida, ainda não é um assunto tão óbvio. E como é que isso entrou para você? Como é que conectou a questão da infectologia, né, que é a tua especialidade médica? Quero saber tudo aí da tua trajetória. E só para emendar, desculpa, Paula, antes de cortar, fazer essas primeiras palavras, porque queria emendar na pergunta da Petra, que é mais ou menos junto, que a gente vem de uma formação mais antiga que olha a infectologia muito com prescrição de antibiótico, tratamento, enfim, de antirretroviral, antibacterianos. E, na verdade, quando vem o infectologista e se aproxima da medicina do estilo de vida, a gente fica muito impressionado e É fala, verdade. poxa vida, onde que está essa conexão? Então, se puder também emendar nessa resposta. Muito legal estar aqui, adoro esse tipo de compartilhamento de informações e vamos falar um pouquinho da minha chegada aqui na medicina do estilo de vida, né. Eu sou formada com o Bruno, a gente é da mesma turma de Olha faculdade, nos só, conhecemos essa eu não sabia. há 25 anos e fui fazer infectologia, fiz residência no maior hospital de doenças infecciosas da América Latina, que é o Hospital Emílio Ribas.
e uma referência na epidemia de AIDS. O primeiro paciente com H1N1 de 2009, eu era residente, eu que estava na UTI de plantão, então tenho uma história muito intensa com a infectologia. E veio a Covid para mostrar que cada vez mais os infectologistas fazem parte da vida, né, das pessoas, da saúde em geral. Eu brincava na Covid que todo mundo passou a querer um infectologista para chamar de seu Lógico. durante a pandemia, né? E o que me trouxe para cá? Eu me lembro no primeiro dia da pós de medicina do estilo de vida, no Einstein, o professor falou: infectologista? Mas o que você está fazendo aqui, né? E aí eu contei para ele, falei: olha, os meus pacientes têm chegado assim no consultório. Mulher, ou homem, seja o que for, jovem. Jovem aqui eu considero aí 40 anos. E com uma vida maluca, trabalhando 16 horas por dia, sedentarismo, sem tempo para comer, ultraprocessados e Esse é o dormindo normal, né? Esse é o mal. normal do que chega E aí ele pra falava você. assim: doutora, eu não paro de ter herpes labial. Olha. E aí ele trazia para mim toda essa história de vida e eu olhava e falava: o que eu posso fazer por essa pessoa, né? Não adianta eu dar remédio. Não é o herpes. Esse cara Começou não vai antes. parar, Exatamente. exato. E aí eu achei a medicina do estilo de vida e fui estudar. E hoje eu tenho uma prática completamente diferente para esse paciente. E alguns pacientes até estranham a hora que sentam e começam a contar para mim: eu vim aqui porque eu não paro de ter herpes. Eu olho para eles e falo: me conta como é que você dormiu essa última noite? E o paciente fala: como eu dormi? Mas o que isso tem a ver com herpes? Tem tudo Genial. a ver, né? Então, nosso organismo é um equilíbrio do qual o sistema imunológico faz parte. A gente precisa se defender de doenças, de agressões. E isso é muito relevante do ponto de vista de relação com hábitos saudáveis. Quanto mais desequilibrado está seu estilo de vida, mais desequilibrado está o seu sistema imunológico. Então, a gente tem que reequilibrar o estilo de vida para trazer essa defesa de volta de uma maneira equilibrada e bem feita, né? E é o que o doutor falou, quando a gente pensa, né, na infectologia, vai ser a prescrição de remédios. É claro que vai prescrever remédios, mas não é só isso de forma alguma. Muda o teu ajuste do olhar. É isso que aconteceu? Com certeza, porque assim, claro, eu preciso combater o vírus, preciso, Claro. né? Claro, tem um vírus ali invadindo um lugar onde não é para ele estar. A gente tem que ajudar o organismo a combater isso com medicação. Mas e antes desse vírus invadir? O que estava acontecendo que deixou ele invadir? Aonde está o equilíbrio para que a hora que ele colocar as manguinhas de fora, o seu organismo fala: não, espera só um pouquinho, aqui não, né? Essa semana eu estava lendo um artigo interessantíssimo que saiu agora, em agosto de 2025. A gente está aqui gravando em 2025. Um artigo do Reino Unido que faz uma correlação direta entre hábitos de vida, e o principal foi atividade física, e adoecimento e morte por infecções. Olha só. Pessoas que têm um hábito de vida relacionado à atividade física com mais vezes por semana, atividade física vigorosa, moderada, tiveram menor índice de gravidade e menor mortalidade associada a infecções. E o que é atividade física? Bruno é expert nisso. Atividade física, a gente tem Assim, uma. porque é frequência, o quê? É uma série de questões para a gente entender qual é essa atividade a que se refere, né, doutora? Existe dois grupos, duas formas da gente avaliar movimento, né? Primeira maneira de você avaliar movimento é uma coisa que a gente chama de comportamento sedentário, que é o movimento, digamos, quase que habitual do dia. Então, é o número de passos que você dá por dia, você se levantar a cada meia hora para andar 2 minutos, você se manter fisicamente ativo ao longo do dia. Outra coisa é a prática de algum exercício físico com algum objetivo, seja ele de ganho de condicionamento cardiovascular, ganho de massa muscular. Então, as duas coisas são importantes nessa construção, né, Paula? Sim.
E o que eu acho muito interessante é assim, ó. Vou contar um exemplo prático do meu consultório. Uma paciente com herpes de repetição e tal, que tinha essa vida maluca, era uma menina jovem, 22 anos ela tinha. E aí ela acordava cedo para ir para o trabalho, tinha 2 faculdades, aquela loucura. E aí na primeira conversa, ela trouxe toda a rotina dela. E no segundo dia, quando a gente voltou para reavaliar algumas coisas, ela falou assim: olha, doutora, eu tive uma ideia e comecei a colocar isso na minha prática. Eu tô pegando o ônibus para ir para o trabalho num horário anterior ao que eu pegava. E eu desço um ponto antes do que eu descia. E eu vou a pé nesse trajeto. Então, assim, para ela, que tinha 0, a partir do momento que ela se Muito colocou bom. uma meta que você pode olhar e falar: nossa, mas só isso? Não é só isso, né? E aí a gente sentou e é o que você falou: qual que foi a prescrição? Nossa, legal. E aí, você vai continuar fazendo isso? O que você pretende fazer na semana que vem? Ah, eu pretendo descer 2 pontos antes. Então, vamos aqui, ó. A prescrição é você que tá colocando isso comigo. Então, é Impressionante. uma sementinha, né? E ela não precisa sair do 0 para o que a Organização Mundial da Saúde preconiza, que são 150 minutos de atividade física moderada ou vigorosa por semana. É muito difícil esse salto de uma vez só. Tem que construir como tudo na Exato, vida, né, gente? exatamente. É Ela tem que sair do impressionante. pequeno. E a partir do momento que ela se coloca nessa posição de prontidão, a gente carrega isso junto com as ferramentas da medicina do estilo de vida E essa maravilhosamente bem. questão da gente entender que quando vem uma diretriz, não é uma foto, é um filme. Então a gente Claro. vai construir isso com o paciente dentro do time do paciente, né, Paula? Com certeza. Agora eu vou falar uma coisa que eu fico pensando, eu sempre falo isso pro doutor Bruno, e a gente já conversou algumas vezes, né, Bruno? É muito importante que você, enquanto médica, saiba na pele Com É, certeza. tanto a necessidade de se praticar atividade física, quanto a dificuldade daquela pessoa que está na tua frente de começar a implementar. Isso. Ela já está ali, sensível por conta de uma demanda, seja o herpes ou outras questões que cheguem para você. E aí você vai colocar, ela está esperando um remédio para sarar aquela coisa. E você está promovendo uma outra abordagem para ela. Não é fácil também começar de uma hora para outra. Então, muitas vezes a gente busca o médico também querendo esse gás, é pegar Sim, alguém que pegue na exato. nossa mão, sabe, sim. pra "Yes, É. vamos lá". Acontece isso? Você Muito, percebe? Tem que ser muito. uma E assim, mentora do paciente. e eu acho que a medicina do estilo de vida angaria pessoas para trabalhar que tem essa vibe, entendeu? E é muito mais fácil a gente do lado de cá. Eu não gosto muito desse termo do lado de cá, porque com a medicina do estilo de vida a gente aprende muito a estar do lado do paciente, muito mais do que do lado de cada mesa. Mas é muito mais fácil, eu me sinto muito mais fácil aqui falando, eu já fui sedentária, eu tenho uma doença crônica que é a obesidade, que é uma doença crônica e que a gente precisa tratar isso Olha só, cronicamente. doutora, que Eu já incrível. tive problemas de sono, então Sabe o que é exato. e não esconde. E a hora que o paciente fala assim: "Mas eu não gosto de atividade física igual você gosta", eu falo: "Mas quem te falou que eu gosto? Espera só um pouquinho, vamos entender que isso é uma criação de uma rotina, né". E me conta essa história da obesidade, doutora, como é que foi? É uma questão que te Me acompanha, é acompanha isso? desde a adolescência e hoje eu faço um tratamento muito bem direcionado com endocrinologista, Multidisciplinar. sim, nutricionista, educador físico, psicólogo. Uau! E passei por um período de emagrecimento gigante, então, e trato isso hoje como uma doença mesmo. Obesidade é uma doença, gente, a gente tem que tratar. Tem medicação, tem terapias 1000, a gente tem que tratar dessa maneira, olhar dessa maneira, né. Diminuir o preconceito e o tipo de coisa: "Ai, não acredito que você vai tomar remédio". Poxa, você não toma remédio para tratar a infecção? Por que que pra obesidade a gente não pode tomar remédio, né? Então, quando eu falo muito isso com os pacientes, não é o foco do meu paciente a obesidade, mas eles sabem da minha história, então falo muito sobre isso com eles. Isso, Petri, aproxima muito, né? O paciente se sente acolhido de uma maneira
compassiva até, né? Lógico. De olhar e falar, nossa, ela passou por isso, ela sabe que eu tô vivendo, que eu não vou dar conta de fazer tudo isso de atividade física que o pessoal quer que eu faça, ou que eu não vou dar conta de comer tudo isso de planta que querem que eu coma, né? É. Então, faz parte de uma construção de uma relação que para mim faz muito mais sentido como médica, que é uma relação direta, né, no fronte. Inclusive No desmistificar a nossa humanidade, é isso que eu tô entendendo o que você tá exatamente. falando, Sim, a gente é humano sim, e a gente tem a nossa história contribui para o perfil de profissional que você é, sim, e aí isso conecta com o paciente, né, a sua muito. vulnerabilidade. Sim, exatamente, a vulnerabilidade conecta. A hora que a gente se coloca ali, mesmo o paciente que está num quadro até de uma síndrome de estilo de vida muito ruim, né, que a gente vem trazendo aí esse termo, ele se identifica e fala: "Nossa, mas espera aí, então tem o que fazer? Dá para eu sair disso da maneira que eu consegui? Dá, vamos sentar aqui e conversar sobre isso, né". E aí a hora que a gente coloca dessa maneira muito direcionada para trazer resultados relacionados à resposta da infecção, isso fica muito palpável, porque o paciente com herpes, por exemplo, ele chega depois de um tempo de mudanças de estilo de vida, não de todos os pilares, mas Sim. alguns, e ele fala: "Doutora, mas diminuiu muito meus episódios de herpes". E por que, doutora? Quais são as diferenças que acontecem no corpo por Grande causa pergunta. por quê? A gente viu essa semana, fazendo um Hã. adendo, saiu o Nobel da Medicina, É, e o Nobel da Medicina saiu para pesquisadores que estudaram o sistema imunológico, perfeito. que descobriram um mecanismo imunológico capaz de barrar, porque assim, ó, a hora que entra uma bactéria no meu corpo e eu preciso me defender, o corpo começa a se defender. Quando que ele sabe que tem que parar? Que já tá bom, né? Então, foi descoberta essa partícula, essa proteína, eles deram um nome de regulator, que fala: não, agora tá bom, não precisa mais se defender. E associado a isso, descobriu-se uma expressão genética relacionada a esse regulator que pode estar alterada nas pessoas que têm doenças autoimunes, Hum. que têm doenças onde o seu organismo reconhece como agressão aquilo que é próprio. Então, eu falo que a imunologia é uma ciência Fascinante. em que engatinha ainda. A gente É, tem, pouco tempo que a gente descobriu, pouco tempo no sentido de tudo que a medicina já claro. sabe, como é que a gente se defende das doenças. E E é tão e interessante, vou te dar um exemplo, assim. Gente, eu cheguei para o podcast com médicos com isso. uma sinusite, a primeira entrevistada é infectologista. Parece, assim, né, que a gente vai fazer a consulta aqui, no próprio episódio. Mas eu fico, me perguntando como esse olhar e refletindo, na verdade, não é me perguntando, refletindo como esse olhar único para nossa saúde própria, para nossa potência, como é importante, eu me considero uma pessoa com bons hábitos de alimentares, de atividade física, pratico bastante e, no entanto, vira e mexe esses episódios de sinusite. E a gente que tá mais ligado, Bruno, com essas eu fico me sentindo uma super culpada, "Ah lá, tudo que tá acontecendo?". E aí já fica numa caça às bruxas Sim. comigo mesma, né. Quando você fala assim: "Nossa, a imunologia, ela engatinha", tem muito pra gente descobrir, inclusive, não só dos nossos hábitos, ali, do que a gente tá vendo que a gente faz, atividade física, alimentação, mas da nossa emoção, da nossa psique, de como a gente está reagindo aos outros ao nosso redor. Tem muita coisa envolvida, né, quando a gente fala dessas reações do corpo e da Com certeza, eu tenho uma paciente que eu falo que ela é a minha paciente exemplo. Ela tem 65 anos, e a minha primeira consulta com ela foi: "Doutora, eu tive 2 resfriados nos últimos 3 meses e eu tô preocupada com a minha imunidade". Aí eu comecei a conversar, ela tinha um estilo de vida lindo, que eu falei: "Gente, eu quero chegar aos 65 anos assim". assim. E ela teve 2 episódios de infecção respiratória que Hã. foram brilhantemente combatidos pelo sistema imunológico dela.
a gente vai ter infecções. A gente é um organismo, como diz a Lana Colen, que é uma bióloga americana, escreveu um livro incrível, chama 10% Humano. A gente é só 10% humano. 90% do nosso genoma. Amo essa expressão. A gente Ah, tem 90%. 90% de genes que não são nossos. Aqui, e o que está acontecendo Por aqui na tudo, pele, no Fora, por dentro, intestino, né? exato. Somos um ecossistema, né? Exato. E É. a gente só é assim graças a tudo isso que a gente tem, com esse nível de complexidade. A gente tem menos gene do que uma pulga d'água. Jura? É. E aí, a Lana Colen fala isso nesse livro. E a gente tem essa complexidade toda. Então, assim, é super comum. Tive uma infecção de garganta, tomei remédio, tive diarreia. Claro, o antibiótico vai combater a bactéria que está causando infecção, mas vai matar bactérias boas que estão controlando a perda de água pelo intestino. Então, assim, a gente convive com milhares e milhares de micro-organismos. E quando você me fala isso, Bruno, você tá percebendo, né? Que é um tira-dúvidas. Sim, Isso aqui excelente. é para isso. Então, quando você fala isso, para mim é muito nítido. Vamos lá. Viajei, fui para um lugar super natureza, delícia e tal. Volta para a cidade grande, pega o resfriado. Isso. Quando você fala desse ecossistema que nós somos e desses organismos, micro-organismos que também nos habitam, claro que se eu chegar num ambiente que é mais poluído, que é mais, vamos dizer assim, menos saudável, talvez Vai isso desequilibrar. denota a minha própria saúde, pode Sim, ser? com certeza, com certeza. Mas, de alguma maneira, em algum momento da vida, essas bactérias, vírus, micro-organismos que nos habitam, vão invadir um lugar que não é deles. Tá. Por exemplo, vai fazer uma pneumonia. De onde vem a bactéria da pneumonia? Da nossa flora da boca. Tá. E por que ela chegou lá, onde ela não foi chamada? E aí é que a gente vai descobrindo a maravilha da imunologia, que ela conseguiu chegar numa célula que não era ela invadiu, e aí vieram proteínas inflamatórias de defesa, células de defesa, e formou ali um processo inflamatório, tá? Para se defender contra aquela bactéria. É o nosso sistema imunológico chegando num lugar da festa, uma festa. E aí tem um penetra ali num lugar que não é para ele estar. Maravilhoso. E aí vira um segurança e fala, não, peraí, não é pra você estar aqui. E começa uma briga, uma luta, voa a cadeira e tal. O quanto isso se expandir é o nosso equilíbrio. Até onde isso vai é o regulator, que ganhou o prêmio Nobel, né? Por que as pessoas morrem de infecção? Porque desequilibra essa luta. E, de repente, essa luta começa a agredir órgãos nossos que precisam trabalhar. Então, por exemplo, a tal da septicemia, da infecção generalizada, Sim. é quando esses seguranças exageram muito na defesa. E aí ele vai lá e começa a destruir células do rim, começa a destruir células do fígado, e o paciente entra numa insuficiência de órgãos vitais e morre. Então, como é que a gente vai regular isso? Eu, Paula, acredito firmemente que não há uma resposta única, senão a gente já teria descoberto, né? Pode ser esse regulator que veio agora do Nobel, mas é multifatorial, tem a ver com tudo. A gente viu aí no estudo do Reino Unido que pessoas com estilo de vida saudável morrem menos de infecção. E quando você fala estilo de vida saudável, essa pergunta para vocês dois, inclusive, natureza é uma prescrição? Eu fico vendo alguns Muito. médicos agora falando da história. Eu até comentei sobre isso no meu novo livro, porque me faz bem, tá? Não quero nem saber se tem pesquisa científica. Eu sei que me faz muito bem a história do pé na terra, o grounding que eles O banho falam. de natureza, Banho banho de Existe floresta. isso, gente? Ai, gente, eu Muito. quero. Para quem tem essa questão imunológica, isso é uma prescrição da medicina de estilo de vida? Isso é uma prescrição, né, Bruno? Sem dúvida, Fabrício? você ter contato com a natureza, né? A gente estava conversando um pouquinho antes do episódio, essa questão de como que a gente desconecta
fica parecendo um papo muito alto, mas não é. Você É por isso que eu desconecta do pergunto, planeta, porque parece você que você tá não é desconecta isso. daquilo onde a gente fica vivendo. A gente tá aqui gravando em São Paulo, uma loucura, a cidade aí uma urbanidade que às vezes chega a ser tóxica, às vezes não, com frequência Totalmente. tóxica. E aí você perde o contato com o verde, com o grounding, com a natureza, com um ar puro. Eu lembro que uma vez, na pandemia, eu estava correndo num parque lá em Campinas, e aí eu tive esse minuto de. Era tarde, fim de tarde, assim, eu tive esse minuto de prazer, de falar: meu Deus, que prazer poder estar correndo aqui, tomando esse sol, suando um pouquinho, respirando esse momento aqui no parque. Então a gente precisa valorizar tanto os espaços urbanos de descompressão, que são momentos de contato com a natureza, que são uma tentativa de levar a natureza até a cidade, quanto prescrever que a pessoa faça essas inserções na natureza, seja no ambiente de praia, de floresta, de campo, no sentido de um sítio, mas que ele tenha contato ali fora da urbanidade. Isso melhora o sistema imunológico e melhora o sistema cardiovascular. É Que incrível, muito, gente. para mim, eu fico feliz da gente estar falando cada vez mais disso. O Bruno vai lembrar, quando a gente fez faculdade, a gente tinha um professor endocrinologista que trazia muito isso. Muito. É mesmo, E que ele sorte pra era. vocês. Só que Nossa. assim, ele não era ouvido. Ele não era ouvido e as pessoas não gostavam da forma como ele abordava a Por endocrinologia. quê? Porque era Porque ele. biopsicossocial. A É. história começava de E alguma isso não questão faz tanto biológica, tempo, psicológica e né? Não social. acredito, gente. Então tinha um preconceito Tinha com o preconceito, professor. exato. E hoje, cada vez mais, a gente está conseguindo falar disso dentro da É medicina. impressionante. Por que vocês acham que era assim? E é assim, porque a gente está Sim. falando aqui com vocês, eu estou conversando com vocês e me interesso por isso, porque eu sinto no meu corpo os efeitos de tudo isso que a medicina de estilo de vida preconiza e outras também, porque fui para o Oriente estudar Ayurveda e, enfim, tantas outras coisas. Eu sou praticante de yoga. Mas por que vocês acreditam que lá no passado, ou até hoje em dia, alguns médicos têm tanta resistência a essa abordagem? Eu penso que tem uma conexão com um anseio extremamente vinculado com a técnica, com a biologia no sentido da ciência mais dura. E aí, olhar para o ambiente onde ele está inserido, você perde um pouco o controle. Você perde um pouco, talvez até o protagonismo da sua intervenção, porque o protagonista é o paciente, né? Mas eu acho que isso também tem a ver com com uma construção da medicina de décadas que vem trazendo para uma medicina muito curativa, para uma medicina compartimentalizada, né? E a gente está tentando voltar, ressignificar o óbvio, né? Voltar para o. Por que meu avô e os 11 irmãos dele viveram 97, 98 anos bem? O que eles faziam, né? É, tinha mais encontro, tinha mais sentar em volta da mesa, tinha mais parar no fim da tarde, sentar no alpendre pra bater um papo, tinha mais pôr o pé na Jogar a terra. conversa fora, é Exato. prescrição de saúde, Nossa, ainda demais. mais hoje em dia, né. Tem uma Então, fala muito do paradoxo francês, quer dizer, por que na França, que tem uma dieta com baguete, manteiga, croissant e queijo. queijo, vinho, e eles fumam mais que a média dos americanos, e ainda assim os americanos infartam mais, mas o francês come pouco, ele valoriza os momentos de alimentação, Eu ele acho que anda sou muito. dessas. Então ele tem um estilo de vida que não é só o tipo de molécula que ele ingere pela boca. E eu acho que quando a gente começa a falar mais disso, as pessoas começam a experienciar mais. E aí, uma pessoa que vai, por exemplo, para um banho de floresta, é impossível a pessoa não voltar com esse sentimento de que, peraí, isso aqui me deu muito bem-estar. Então, isso daqui faz mesmo sentido, né? Então, Isso tá vindo de um infectologista, meus amigos, minhas amigas. Agora eu não posso deixar, de também mencionar com vocês aqui, a gente passou por essa pandemia, esse trauma, né, da nossa sociedade pós-moderna, e muitos cientistas falam que outras pandemias virão.
né? Acho que esse é a grande questão aí, né, civilizatória para os próximos anos, diante de tantas transformações das cidades, da tecnologia, dos nossos hábitos e tudo mais. Diante desses dilemas, doutora, e falando de estilo de vida, porque cada vez mais estamos tecnológicos, é a IA, né, a inteligência artificial que vai trazendo para a gente mais recursos e a gente está cada vez mais dentro do celular, né, sem Sim. esse contato, sem esse jogar a conversa fora que vocês me colocaram, sem o pé na terra, né? Às vezes acontece de um ou outro, mas acaba talvez sendo uma questão para privilegiados, porque a população, a grande massa, né, tá ali, tentando sobreviver. Como é que a gente pode entender a medicina de estilo de vida, esses valores, para a nossa população, em tempos que podem não ser tão positivos? Em vez da gente estar indo no rumo da natureza, a gente não está fazendo essa caminhada. Então, lógico que profissionais como você, Bruno, são cada vez mais necessários. Mas como que você entende que a gente tem que ter essa Uhum. postura aí e colocar práticas na nossa vida diante de futuros a serem mudanças climáticas extremas também, há Sim. futuros que precisam ser observados com atenção. Eu acho que assim, no momento de crise, o Bruno sempre fala isso, né, a gente um paciente que chega infartando no pronto-socorro, a gente não vai parar e falar para ele: "Viu, o senhor faz atividade física, o senhor", né, a gente vai tratar o infarto com remédio, com Lógico. com o que precisa ser feito. No momento de crise, na hora da pandemia, eu trabalhei na linha de frente, não existia nenhuma possibilidade da gente chegar e falar sobre estilo de vida, era um caos, né, então a gente estava fazendo o que a gente conseguia para salvar o máximo de pessoas possível. Então, na hora da crise, a gente tem que agir com assertividade rápida, né. Do máximo que a ciência O tem, né, máximo para que a ciência oferecer. tem, exato. Então, não vou falar para o cara lá com insuficiência respiratória por Covid: "Ai, o senhor precisa de um banho de floresta", né. Lógico. Mas a gente percebeu muito e teve nítidas experiências durante a crise que pessoas que traziam uma construção de vida baseada em hábitos, que a gente fala aqui de saudáveis, mas nisso, nos pilares, né, que a medicina do estilo de vida fala. Então, uma qualidade do sono. Eu me lembro que eu mesma, durante a pandemia, eu falei: olha, para mim dormir é essencial. Eu sei que tá um caos e que tem plantão para fazer, mas eu preciso dormir à noite, senão eu não consigo trabalhar de dia. Então, pessoas que traziam esse tipo, principalmente entre nós trabalhadores da saúde, que traziam esse tipo de consciência um pouco mais estabilizada do estilo de vida, Podia também se cuidar. melhor, Que interessante. e traziam uma melhor performance, inclusive. Então, eu tive plantão que eu assinei 6 atestados de óbito em 6 horas. Nossa, que trauma. E aí, se a gente não tem uma estrutura Humana, humana, doutora, humana. Você não você não resiste. resiste. Eu lembro que esse dia eu falei: "Eu não vou aguentar assinar o 7º, não dá". Mas tem gente que talvez sucumbiria no primeiro, entendeu. Então, não tô dizendo que eu era uma fortaleza não, porque eu também caí num burnout depois de um tempo, mas eu acho que trazer essa estrutura reduz danos, entendeu. E te coloca numa posição de melhor comportamento diante daquela adversidade. Até para os pacientes, a gente via que pacientes mais ansiosos, que estavam com mais medo, com mais dificuldade de lidar com aquilo emocionalmente, pioravam mais rápido da insuficiência respiratória. Então, isso era nítido durante o momento de crise. Então, eu acho que talvez essa seja uma lição muito valiosa para a gente. Nós vamos enfrentar novas pandemias? Acredito que sim. Não sei se ainda na nossa vivência aqui, né? Mas acredito que sim. A gente tá. A nossa alteração no ambiente está muito extrema. Então, virão mais. Como é que a gente pode chegar nisso de uma maneira mais estruturada? Não tenho nenhuma dúvida que os 6 pilares da medicina do estilo de vida vão trazer essa estrutura de uma maneira muito mais organizada, tanto para a gente trabalhar, quanto para quem for adoecer, Ô né. Paulo, eu ia te perguntar uma coisa, dentro dessa fala sua,
queria que você comentasse, na sua visão como infectologista, o papel dos determinantes sociais de saúde nesse enfrentamento da relação com o entorno, com as infecções, porque saneamento básico é um assunto muito sério. E assim, a gente ainda vive num país que a gente tem que discutir saneamento básico. Na pandemia, a gente teve uma baita discussão sobre vacinação. E aí eu queria que você comentasse, na sua visão, se a questão vacinal é um sinal de autocuidado e compõe um estilo de vida saudável. E como que a gente pode, medicina do estilo de vida, militar realmente sendo vozes aí em defesa daqueles desfavorecidos que não têm acesso ainda a saneamento básico e vacinação, que são dois degraus muito grandes que a humanidade deram aí nos últimos 200 anos e que transformaram a epidemiologia. Sim, sim. E ao mesmo tempo a pandemia veio quebrar um pouco esse paradigma, né? Porque assim, não, agora a doença infecciosa não é mais problema antes da pandemia, né? Aham, Porque no começo do século a maior causa de mortalidade era a doença infecciosa. claro. Agora não é mais. A gente descobriu a penicilina, a gente tem antibiótico, não tem mais problema com isso. E veio a pandemia para falar, não, pera só um pouquinho, não é assim. É, vacina é uma medida de proteção individual, mas acima de tudo uma medida de proteção geral da população, né? Vide, por exemplo, a Sabin, que é uma vacina de gotinha que protege quem toma e protege toda a classe daquela criança que tomou, né? Temos doença erradicada por vacina, que é a varíola. Não existe varíola porque fomos vacinados. Varíola tinha uma mortalidade acima de 40%. Então, a história mostra que a vacinação que vacinar a população é um ato que protege contra as maiores causas de mortalidade do início do século. Então, essa dúvida científica não deveria existir, né? Mas claro que a gente traz também, historicamente, algumas questões relacionadas por exemplo, uma história famosa que relacionou-se à vacina do sarampo com autismo É. e que depois se provou ser uma fraude, né? O Lancet tirou esse trabalho dos anais, você nunca mais acha, as pessoas foram presas. Então, a gente carrega esse legado dessa questão. O Brasil, até antes da pandemia, era o país com a melhor taxa vacinal, uma das melhores taxas vacinais. O Programa Nacional de Imunizações é um programa considerado maravilhoso. E a pandemia trouxe um déficit muito grande. A gente caiu muito em taxas de vacinação. Por conta da de- desinformação, né, que vai Sim. mexendo no psiquismo das pessoas, Exato, né, vai de todas as promovendo. vacinas. Então, a gente vive aí, por exemplo, uma ameaça de reintrodução do sarampo, vivemos uma horror. ameaça de reintrodução da poliomielite. Então, você fala, gente, isso é inconcebível, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que temos um movimento muito favorável à reorganização desse PNI, até com a inclusão de novas vacinas no programa de saúde pública mesmo, como de meningite, vacina de herpes zoster, está vindo com uma força grande para incluir essas vacinas para toda a população. Mas o Brasil tem um programa nacional de imunizações incrível, muito melhor que muitos países do mundo que vacinam crianças, adolescentes, adultos e idosos de uma maneira muito eficaz. A gente precisa talvez melhorar a adesão? Sim, porque a gente está trazendo aí a herança da pandemia de queda da adesão. Então, talvez melhorar a adesão seja um papel, né? De trazer isso de volta. E entrar como um cuidado de saúde, né? Um estilo de vida saudável. Você precisa estar vacinado. Assim como o acesso ao saneamento básico, né? Que é um Exato, assunto Totalmente. muito primário que não deveria ser uma Causa preocupação. arrepio, né? Você Causa pensar arrepio, que pode ter. Antes das tuas considerações finais, doutor, eu queria. Você falou bastante aqui para a gente a questão da pandemia, também da vacinação. Eu, como jornalista, eu tenho reparado, não sei se isso é um dado estatístico, mas muito se falou da herpes zoster depois da pandemia, que começaram a aparecer mais casos. Isso é um fato? Como é que a população também tem que ficar atenta? E nesse sentido, tem essa questão, essa correlação? A gente
praticando atividade física, a recuperação melhor, seja herpes zoster ou qualquer outra infecção que aconteça, a gente tem uma reação melhor a essas doenças? Olha, do ponto de vista do herpes zoster, eu vou falar aqui minha experiência pessoal de consultório. É um aumento significativo. Não tem um dia que eu não atenda uma pessoa com herpes zoster no meu consultório. E além de aumentar, diminuiu a faixa etária de acometimento. Antes, a gente só via pessoas acima de 60, 50 anos. Hoje não, 20, 30, 40, não importa a idade, tá? Invariavelmente, a gente senta para conversar sobre o que aconteceu antes de vir a doença. E existe um desequilíbrio do estilo de vida. Mesmo pessoas que trazem um estilo de vida muito bom e, perdi meu pai. Perdi o emprego. Ou, eu fiquei doente, tive uma sinusite, e em seguida veio o zoster. Então, algum desequilíbrio ali do organismo. Porque o herpes zoster é uma doença causada pelo vírus da catapora. Sim. E quem é que nunca entrou em contato com o vírus da catapora, né? Ainda mais a nossa geração que não tinha vacina. Hoje tem vacina de varicela da catapora, mas a gente não tinha. Então, quando eu era criança, minha irmã teve, minha mãe colocou todos os filhos juntos, para todo mundo já ter, e ficar livre. De uma vez. Né? Então, esse vírus reativa. E naquele momento de desequilíbrio, ele consegue fazer doença, tá? Então, na minha prática clínica, dentro do meu consultório, aumentou muito os casos de herpes zoster. Por um lado, isso traz a notícia que a gente vem falando aqui, que o estilo de vida altera a resposta imunológica. E agora, quem está falando não sou eu, é a ciência, né? Eu citei aqui um artigo recente, mas se a gente for ver desde 1990, tem pesquisador que estuda, por exemplo, a relação entre estresse agudo e dosagem de células de defesa no sangue de estudantes. E vendo que são inversamente proporcionais. Então, isso não sou eu, é a ciência dizendo. Por exemplo, nesse artigo do Reino Unido, quem faz atividade física responde melhor à infecção. Responde. Vai pegar. Mas você vai responder melhor. Responde melhor. Bruno, doutora Paula, considerações finais. Eu não vi a hora passar. Também não vi. Também não vi a hora rápido. passar. Coisa! Que delícia. Muito bom aprender sobre a nossa própria saúde, né? Ter esse caderninho de dicas muito confiáveis, dicas médicas, para a gente construir saúde. Isso é um valor para os nossos dias. E, doutora Paula, tem considerações finais para essa nossa conversa super gostosa? Ai, gente, eu amo esse assunto. Eu ficaria aqui vários. Vamos fazer um Põe umas comidas inteiro aqui, a gente só vai de comendo. imunidade. Não me fale comidinha que eu adoro. Na verdade, assim, eu vejo nesse tempo, na medicina do estilo de vida, como agregar faz muito mais sentido do que excluir. E por mim mesma, né? Entrando como infectologista, fazendo aí um trabalho talvez até pioneiro dentro da medicina do estilo de vida como infectologista, porque quanto mais agregar coisa. Então, hoje eu falo, não é que eu deixei de ser infectologista, Claro que continuo sendo. Mas agregar isso à minha prática trouxe uma visão muito mais ampla e muito mais acessível ao meu paciente. E isso é capaz de ser feito em todas as especialidades, né? É o que você falou. Tem médicos que ainda não entram, outros profissionais de saúde, né? Eu sou do interior, então às vezes, você virou guru e tal. Não é isso, a gente Olha como as pessoas confundem. É um absurdo. A gente tá agregando, então... Ou seja, você parece que falar de medicina do estilo de vida é falar de religião. Não tem a ver. Parem exato. com isso. Então, eu fico muito feliz com esse movimento cada vez maior de agregar, de trazer profissionais de saúde para isso, porque para mim não tem caminho de sucesso diferente disso dentro da prática de saúde, sabe? A gente precisa ressignificar todo esse comportamento, trazer de volta esse contato. Então, minha consideração gente, vamos
falar disso com os pacientes. Vamos perguntar para o paciente como ele dormiu, né? Vamos perguntar para ele quando você encontrou seus amigos para tomar um café, quando foi a última vez que aconteceu isso, né? A pessoa para e fala, acho que faz uns 6 meses. Gente, não, a vida não é ficar doente e tomar remédio o tempo todo, né? Então, essa é a minha consideração. Vamos ampliar nosso escopo de conversa e de papo com o paciente. Isso só tem a agregar, eu tenho certeza. Bom, se a vida é a arte do encontro, né? Que os nossos médicos e médicas consigam aí perceber onde os pacientes estão se desviando dessas artes dos encontros, do sorvete da própria vida. Muitas vezes isso vai, enfim, descambar em tudo isso que chega lá. É uma história de vida que chega no Sim, consultório, não é só uma doença para ser curada, né, doutora? com certeza. Que delícia essa nossa conversa Muito bom. nesse podcast, que é, na verdade, uma intenção de promover informação sobre medicina, estilo de vida e integração para essa nossa saúde mais plena, com longevidade. Médicos e médicas extremamente engajados nesse novo linguajar, nessa nova linguagem de um fazer medicina mais sensível, mas também muito profundo, muito científico. É isso que a gente vai trazendo aqui no nosso Prescrição Original. Doutor Bruno. Quero agradecer você que esteve com a gente aqui até o final. Convidar que fique de olho em todas as redes do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, no Instagram, no canal do YouTube, no Spotify. Tem muita coisa relacionada a isso para você aprender, para você interagir e vir para a nossa comunidade aqui interagir conosco. E doutora Paula, para quem quiser encontrar você nas redes sociais, como é que faz? Meu Instagram é @paulapinhãoinfecto. Paula Pinhão Infecto. E também quem quiser seguir, né, doutor Bruno, sempre as redes do CBMEV, também as suas redes, que hoje o doutor Bruno é o presidente, né, do colégio. O Instagram do CBMEV é @cbmev.org.br. E as minhas redes é @Bruno Colontoni. Legal falar que o colégio traz muito evento, muita discussão científica, baseada em evidência. E vale a pena ser membro do colégio para participar de tudo isso. São discussões muito ricas, então dá uma olhadinha lá, vai ser Ao legal. longo do ano tem atividade o ano inteiro. A gente tem que escolher as nossas turmas. Essa certamente é uma turma boa para estar, se você tá de olho aí nessa medicina do futuro agora. Gente, até a próxima. Até a próxima. Que delícia de Valeu. conversa. Já estou ansiosa aí para trazer para vocês mais essas conversas inspiradoras sobre medicina, saúde e estilo de vida.